Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para você que me escuta. Que bom que você está aqui para mais um dia da nossa jornada de oração. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Tiago Souza e a sua presença aqui é muito especial para juntos meditarmos na palavra do Senhor, tirarmos aqui um tempo de oração, um tempo para falarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai. Que bom que você está aqui. Como sempre, eu te peço que você se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, né? Te peço que você também venha curtir aí os nossos vídeos que são lançados aí diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui no canal da ADVEC Porto, a nossa jornada de oração. Caso você queira, deixe aqui um comentário, deixe aqui uma palavra aqui embaixo para que possamos ter essa interação, e ainda te peço que você possa compartilhar esse conteúdo com mais e mais pessoas, viu? Que você possa ser um canal de Deus para evangelizar através dessa jornada de oração. Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Eu quero ler o versículo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Eu vou ler mais uma vez. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Esse texto está inserido na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, e essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ou seja, aqui nesse conteúdo de 2 a Timóteo, nós temos as últimas palavras, nós temos o último sermão, né, de Paulo, que permanece até hoje nos escritos, né? Esse provavelmente sejam as últimas palavras do apóstolo Paulo, e nessa carta, de forma bem pessoal, de forma bem íntima, ele vai trazer aqui alguns conselhos ao jovem ministro, ao jovem Timóteo, né, ao jovem obreiro Timóteo, para que possa dar seguimento na sua chamada, para que possa dar seguimento na sua vida cristã. Paulo, nessa carta, ele vai mostrar para Timóteo que muitos acabaram naufragando na fé, que muitos acabaram amando o presente século. Paulo vai dizer que muitos o abandonaram ao longo da trajetória da vida cristã, muitos deixaram o propósito de Deus, muitos deixaram a chamada, muitos deixaram o navio, né, o barco da vida cristã, fazendo coisas inerentes a esse tempo, abandonando assim a vocação divina, o chamado divino. Entretanto, para Timóteo, Paulo vai dar algumas instruções específicas, algumas instruções pessoais, e eu quero destacar essa do versículo 14 que nós lemos: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Esse texto é um chamado pessoal, é um chamado íntimo, é um chamado do coração do apóstolo Paulo para Timóteo, e podemos obviamente aplicá-lo à nossa própria vida, né? Ao olharmos para a caminhada da vida cristã, podemos perceber que existem pessoas que naufragam na fé, existem pessoas que abandonam o barco da vida cristã, existem pessoas que amam ou valorizam mais o presente século, valorizam mais os deleites, as concupiscências, os desejos da carne do que a vida cristã. Mas o conselho de Paulo a Timóteo e o conselho de Paulo a nós, através dessa carta, é: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. É bem verdade, é fato, que se ao olharmos ao nosso redor, nós certamente conseguiremos apontar ou descrever ou nomear até mesmo alguns apóstatas, pessoas que desistiram da caminhada, pessoas que trocaram as promessas da eternidade por coisas temporais, por coisas passageiras, né? Mas o conselho que eu quero trazer para o nosso coração e para a nossa meditação nesse dia é exatamente isso: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Não se desvie.
a despeito de alguns se desviarem, permaneça firme. A despeito de alguns abandonarem a fé, mantenha o seu posicionamento. Não seja como alguns outros que desistem da caminhada. Não seja como alguns outros que abandonam a fé. Não. Guarda essa palavra no seu coração. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Toda vez que alguém chegar aos seus ouvidos e criticar a sua fé, e criticar a sua crença, e criticar a sua vida cristã, responda isso: eu não sou como os outros, eu, porém, permaneço naquilo que eu aprendi, porque eu entendo, eu percebo, eu compreendo que o que eu aprendi vai me conduzir a um caminho de vida eterna, vai me conduzir a um caminho de salvação. É o que está descrito nas palavras do apóstolo Pedro, quando Jesus faz algumas perguntas a ele, quando Jesus manda os discípulos irem embora junto com a multidão, porque estavam considerando o discurso de Jesus pesado demais. A resposta de Pedro foi: Senhor, para quem iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa compreensão, por essa percepção. Que você possa trazer isso para a sua própria vida, que você possa aplicar isso na sua própria jornada de fé, que você possa aplicar isso na sua própria história, entendendo que apesar de alguns se desviarem, apesar de alguns irem embora, apesar de alguns acharem a mensagem pesada demais, apesar de alguns acharem a mensagem doída, dolorosa demais para ser carregada, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Eu creio que você que está me ouvindo nessa manhã não será daqueles que se desviam, daqueles que abandonam a fé, daqueles que levantam bandeira branca. Não, você é daqueles que permanece até o fim. Porque Jesus vai dizer lá na carta, no livro do Apocalipse, através do apóstolo João, Jesus vai dizer: aquele que permanecer até o fim será salvo. Que essa verdade se estenda e se aplique na sua vida, na sua história, não só na sua, mas na de toda a sua família. Esse é meu desejo, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você pode aí, feche os seus olhos, vamos meditar comigo, vamos falar com o Senhor nesta manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, mais uma vez nós glorificamos o Teu nome, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Senhor, nós queremos colocar o Senhor, nós queremos trazer o Senhor para o centro das nossas vidas, colocar o Senhor como prioridade em tudo que fazemos. Senhor, que texto rico esse texto que nós lemos da Tua palavra nesse dia. O texto, Senhor, que nos mostra um apóstolo Paulo no fim dos seus dias, vivendo a solidão do chamado, vivendo a dor do abandono de algumas pessoas, vivendo, Senhor, o desprezo de muita gente. Mas o mesmo apóstolo Paulo que está vivendo essas situações está instruindo a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Senhor, quantas vezes nós mesmos, ao olharmos ao nosso redor, ao olharmos à nossa volta, ao percebermos as coisas que acontecem, Senhor, nas pessoas que nos cercam, temos às vezes desejo de desanimar, temos desejo, Senhor, de abandonar a caminhada, temos desejo, Senhor, muitas vezes de negar a fé. Senhor, mas eu te peço pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu favor, Senhor, que o Senhor possa fortalecer a nossa vida, que o Senhor possa nos encher de vigor, de energia, de graça, de fé, de sabedoria, para que possamos cumprir o que está escrito nesse versículo, para que possamos permanecer naquilo que temos aprendido. Espírito Santo, que as palavras da Bíblia Sagrada, que as palavras do Senhor Jesus estejam plantadas no nosso coração, que estejam arraigadas, Senhor, na nossa alma, para que não venhamos nos afastar dela, nem para a direita, nem tampouco para a esquerda, mas que permanecendo, Senhor, alcancemos a vitória. Eu te peço, Senhor, por cada um dos teus filhos, que nessa manhã, ao olhar para as adversidades, ao olhar para as provas da vida, ao olhar, Senhor, para as situações complicadas desse tempo, tem pensado em desistir. Espírito Santo, que essa pessoa seja cheia do vigor do Senhor,
Que a força, Senhor, que a graça, que o auxílio do Senhor possa se estender sobre essa vida nessa manhã. Que a palavra desistência não seja uma opção, que ela seja arriscada do dicionário da vida cristã desse irmão ou dessa irmã. Que um novo tempo, Senhor, de entrega, um novo tempo de serviço, um novo tempo, Senhor, ó Deus, de fazer a Tua vontade seja inaugurado na vida de cada um. É o que eu te peço, Pai, glorificando o Teu nome pela Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Que essa palavra, meu irmão, minha irmã, fique guardada no seu coração. Que esse dia seja um dia de renovo para você. Que esse dia seja um dia de um revigoramento na sua história. Que você possa mais uma vez se levantar. Que você possa mais uma vez fazer a diferença, seguir em frente, permanecer naquilo que você tem aprendido através da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um dia de bênçãos, um dia cheio do favor, da graça e da bondade de Deus. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e vá em paz.